boa noite. É uma noite muito feliz para o projeto da Confraria Literária, que nasceu em 2013. Eu costumo dizer que ele nasceu em combustão espontânea, né? Aquele ano eu tinha uma turma muito especial, tem alguns alunos aqui presentes ainda dessa turma, que numa interação natural com a professora foram me descobrindo como leitora de gêneros muito diferentes. Como assim a professora lê Isaac Asimov? Né? Como assim a professora lê Arthur Clarke? Como assim a professora também lê Agatha Christie? A professora é de língua portuguesa, né? E ela é aberta a todos os gêneros. E eles queriam estender a aula para o recreio ou além das 6 horas. E aí eu falei assim, estava muito legal, estava muito divertido. Só que eu não tenho mais idade para isso, eu preciso daqueles 20 minutos do meio da tarde, né? E preciso ir para casa. Então eu fiz um convite. Falei, olha, quem sabe, era o Thor, o aluno mor do projeto era o Thor. Thor, quem sabe a gente não faz assim, a gente passa uma lista de interessados e se reunir à noite, num determinado dia que vocês escolherem, logo depois do expediente, né? Logo depois da aula. E aí veio a primeira reunião. Eu tinha como parceira naquela época a professora Raquel Pantalena, que hoje está no Instituto Federal de Santa Catarina, e ficamos. O lance é que ficamos, deu 6 horas, 6h05, 6h15, quando deu 6h20 eu falei para ela, vamos embora porque acho que não vem ninguém. Eis que surge a galera com refrigerante, bolo, não sei o que. Não, professora, porque a senhora falou que não tinha hora para sair. E aí esse grupo nunca mais parou de se encontrar. E aí, espontaneamente, também o projeto foi crescendo, né? Ao invés de ser uma vez por mês, passou a ser de 15 em 15 dias. Depois o projeto foi contemplado por editais da ProEx, por editais da Secart, passou a ser semanal. E a gente começou com o objeto primário da letras, né? Que é a literatura, mas eles começaram a pedir outras linguagens, porque o projeto ele se organiza como um projeto de pesquisação. Então, eu estou sempre em contato com a comunidade, avaliando o nosso próprio caminho, né? E construindo a continuação desse caminho. Então, vieram a pedido do cinema, então inventou-se o café cinematográfico. Veio o pedido da gente se encontrar ao meio-dia para uma coisa mais curta, veio a sobremesa literária. A música veio, o café acústico. Então eu nem sei, né, Fran? A Fran que é responsável por fazer os selinhos, tem um carimbinho em cada evento. Nem sei quantas modalidades já tem. Tem umas que eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Noite do pijama literário aqui na escola, acampamento literário, né? Teria que ter uma equipe de jovens professores comigo. Enfim. E o colégio tem um trabalho muito rico nas séries iniciais, junto com a biblioteca, uma parceria que funciona há anos. Então, os nossos alunos das séries iniciais estão sempre lendo uns 4 livros por semana. Nós temos um projeto de roda de histórias. Então, assim, o que chega em mim é uma equipe de leitores e escritores com grande potencial. E desde 2013, eu ainda não tinha trabalhado o potencial da escrita. Até que um dia, uma certa pessoa, que a gente sempre troca presente depois de viagem, eu trago uma coisa para ele, traz uma coisa para mim, me trouxe o livro Ares Condicionados, do Demétrio Panaroto. E eu, nossa, muito obrigada, e assim, poxa, comecei o ano letivo, não tenho mais tempo de ler, vai ficar para as férias. Enfim, e ficou para as férias. E foi surpreendente encontrar um autor catarinense com um estilo apuradíssimo, com uma identidade única, né? Com uma identidade autêntica e engajado não só em escrever, mas em fazer uma mobilidade pela cultura. E aí, conheci o Demétrio, a gente já fez alguns eventos aqui, né? Hoje ele não sabia quantos, é que a gente já tomou tanto café junto para pensar vários eventos, que ele perdeu as contas, né? E também, naturalmente, depois daquele café literário, veio a ideia de se trabalhar uma oficina de escrita literária.
que foi o ano passado, em 3 manhãs de setembro, né, com essa equipe aqui. Nós fizemos o planejamento, o incendiário de paixões, que é o Demétrio, incendiou as 3 manhãs dos meninos. Achamos que a produção tinha um nível literário, uma qualidade literária que merecia uma publicação. E aí começamos um trabalho árduo, né, Fran? Eu trabalhei como revisora numa editora de Porto Alegre, a Arte Média, e ela geralmente traduz livros mais do que publica autores nacionais. Ela tem 4 níveis de revisão. Eu trabalhava na pedreira. Eu pegava depois a tradução, e aí eu limpava o texto, passava para um revisor técnico da área, depois por mais 2 revisões. E aí tinha o designer, tinha... enfim, era uma equipe gigante que ficou centrada em mim. Então, isso é a justificativa principal para que a gente só tenha conseguido publicar o livro 1 ano e 2 meses depois, né? Enfim, o projeto está nas redes sociais, né? Está no Instagram, está no Facebook, tem uma página específica, ele é aberto, a gente pretende que vocês retornem além de hoje. E a gente, por causa desse projeto, eu criei um outro. Era para ser uma modalidade da confraria, mas aí virou um projeto. Que é naquele cartaz amarelo lindo, procura-se um leitor. Né? Quem escreve ainda não publicou? Quem gostaria aqui no colégio de pensar numa escrita profissional, né? De seguir carreira literária? E outra coisa, eles escrevem textos críticos maravilhosos. Então procura-se um leitor para a crítica e procura-se um leitor para os textos literários. Nesse semestre a gente tem recebido escritores muito jovens que têm compartilhado seu processo de criação literária com os autores, com os nossos autores. É toda sexta-feira ao meio-dia. E qual foi o mote desse evento hoje? Eu e o Demétrio conversamos várias vezes sobre a arte e a cultura em Santa Catarina. Nosso café, geralmente, ele parte do genérico para o específico, do específico para o genérico, é um hipertexto literário louco. Do específico para o café, do café para o genérico. Isso. E se eu não tenho café para te dar, você ainda me dá bronca. Tá? E um dos nossos assuntos preferidos é falar por que escritores de qualidade, por que a atividade cultural de Santa Catarina, de Florianópolis e outros grandes centros não tem um reconhecimento nacional. Por que os nossos escritores não estão nas grandes livrarias e nem nas livrarias locais? Né? Eu sou filha de um médico militar, então eu morei em vários lugares, várias cidades. E quando eu cheguei aqui, eu estranhei. Porque os escritores dos lugares que eu morei, eles faziam parte do currículo. Né? Então, desde pequenininho, a gente já sabia quem era um escritor mineiro, um carioca, um do Espírito Santo, um de Porto Alegre, todos os lugares que eu morei. Então, a parceria, a responsabilidade, né? O papel da escola era assumido curricularmente. E aí eu encontrei os currículos, alguma coisa literária, mas de uma referência mais da cultura açoriana, da cultura das imigrações em cada locais. A literatura contemporânea eu não consegui encontrar. E o pouco que eu encontrei não era uma literatura construída à margem, como é qualquer movimento artístico, mas era uma literatura com qualidade, mas com o crivo e o peso da academia que eu digo a academia universitária. Né? Mas, e o que corre à margem? Né? E o contemporâneo, que dialoga com todos os problemas do nosso cotidiano, toda a problemática humana do nosso cotidiano. Né? Onde que está? E, devido à qualidade dos autores e à nossa conversa, eis que surgiu uma mesa de abertura para essa noite. Marcelo Labes é um poeta de Blumenau, agora está morando aqui. Né? O Gustavo Mate, que é de Chapecó, agora está morando em Porto Alegre, ensaísta e romancista, e o Demétrio Panarotto, tudo.
um escritor praticamente prostituído. Ele tem uma banda chamada Repolho. Eu tô falando bem, é verdade ou mentira, meninos? É verdade. Pô, Ele escreve poemas para todas as faixas etárias, contos, crônicas. Acabou de ganhar um prêmio como roteirista do Fantasias Eletivas, do Carlos Henrique Schroeder. Roteirizamos ele, eu, Carlos e o João. Isso. Acho que não fez quadrinhos ainda. Quadrinhos já? Não? Não, é porque tá. Enfim, e dentro do projeto, eu gostaria de apresentar uma nova integrante. O responsável por tudo isso está ali, que é meu muso inspirador, João, professor do 3º ano, né? E eu tenho um parceiro mor, quase tudo ele topa, que é o professor George, né? E eu gostaria de apresentar a minha colega, Ana Baron. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Nossa nova professora, e que integra o quadro agora do projeto, e vamos fazer muitas trocas. E eu queria te perguntar, o que você acha dessa minha fala, já que você é manezinha? Então, boa noite, eu sou Ana Karina, sou fresca aqui na escola, acabei de chegar mesmo, está fazendo um mês, e já estou integrando o projeto da confraria. E é bem curioso, porque eu já sou aquela que nasceu em Florianópolis, mas sempre morei à margem um pouco, que é São José, né, que não é bem ilha, aquele entre lugar, né, quem eu sou, né, sou manezinha, não sou, já é um espaço, a minha família, né, a minha descendência, os meus pais também não são daqui, sou bem aquela típica moradora daqui com várias, né, com outras origens, enfim, mas como estudante, e desde pequena até ensino médio, pouco eu lia, né? Havia uma lacuna, um vácuo de pouco eu lia do que se produzia aqui. No ensino médio eu fui me perguntar, na verdade eu fui me perguntar não, né? Por causa do vestibular, em que tinha algum autor catarinense que vinha essa pergunta, fazia, literatura catarinense, o que é? E a gente podia contar, eu lembro de depois, mesmo entrando na universidade, contar nos dedos qual era a fortuna crítica que se tinha, que tipo de publicação que se tinha para respaldar essa literatura catarinense. A gente sabia, poucas pessoas pesquisando isso e dando respaldo acadêmico também para essa produção. Então, é como se fosse, agora eu acho que como profissional da área, é aquele desafio duplo. Como apaixonado da literatura, a gente vai atrás, e deveria ir atrás, também daquilo que nos pertence, que seria a literatura produzida aqui. E, inclusive a literatura produzida aqui hoje, né? Que acho que é isso, esse pertencimento também do momento. E como educadora mais ainda, que é o que eu levo adiante, né? Que literatura que eu mostro, que repertório que eu trago. Então acho que esse encontro é muito... essa palavra encontro é bom, encontros possíveis de quem produz, dos novos, de quem já tem uma caminhada, de quem quer olhar para a literatura de outra forma, enfim, para essa literatura que está fresca. Acho que é isso, né? Acho que é o frescor que está ali nos acenando e que a gente tem que olhar para esse frescor, né? Não deixar que ele esmoreça. Nós, leitores, é que temos que tornar isso, manter essa vivacidade toda. Então, estou muito feliz e espero contribuir da melhor forma para o projeto e também como professora de português nesse prazer de mostrar esse frescor da literatura para quem quer que seja. É isso. Então, gente, a noite seguirá na seguinte sequência, a noite e dia, né? Eu entrego esse momento agora, vou entregar esse momento agora para o Demétrio, o Marcelo e o Gustavo. Eles vão ter um dedinho de prosa. Por que eu digo um dedinho de prosa? Porque depois que vocês ouvi-los, vocês vão querer voltar para ouvi-los novamente. Sobre o tema Tensões Subtropicais.
a literatura em Santa Catarina, que eu acho que é um pano de fundo ou uma abertura muito interessante para esse movimento que a confraria começou em 2013, que é para mexer nas engrenagens culturais da cidade, e que hoje lança um passo a mais, né? Então, passo a palavra. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Bom tarde, noite, como a Liz falou. Obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação estar aqui, né? E a gente vai começar um pouco a conversa. Esse ponto de partida da conversa tem um lugar que é com o qual eu, Marcelo, Gustavo, mas não apenas com eles, assim, com os demais escritores próximos que nós temos, né? E próximos dos próximos, né? Que nós temos em Santa Catarina, que a gente vem conversando sobre o que é a produção hoje no estado. Uma produção que de 2000 para cá parece que ela adquire uma outra cara, né? E é um pouco por aí que a gente vai conversar um pouco com vocês, para dar um pouco a nossa impressão sobre como é, como é que funciona, como é que está acontecendo. Então vou passar a palavra agora para o Gustavo trinchar um pouco aquilo que é. O Gustavo é de Chapecó, é meu conterrâneo. Eu moro em Florianópolis há 17 anos, né? E o Gustavo agora em Porto Alegre, e com uma produção muito intensa também. Nós nos encontramos na Feira do Livro de Chapecó, já fizemos um embrião dessa conversa lá num determinado momento, e acho que a gente abre... Tá. Bom, boa tarde. Você acertou, boa tarde. É legal estar aqui em Floripa, porque eu cresci em Chapecó, já foi dito isso aqui. Tem 10 anos que eu moro em Porto Alegre, fui para lá para estudar. E Floripa para mim sempre foi a cidade de passar as férias, né, com a família, um ano sim, um ano não. E eu tenho de uns anos para cá, eu tenho vivido Floripa de um jeito um pouco mais urbano, assim. Fiz amizade com o Marcelo, depois como eu comecei a fazer amizade com o Demetrio, que eu já conhecia da época da banda Repolho, eu era moleque lá em Chapecó. E eu tô conhecendo Floripa de um outro jeito. Ela tem se tornado uma cidade já não tão turística, assim, com o seu lirismo próprio, né? E eu sempre me pergunto por que, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para a UFSC e eu fiz para a URGS em Porto Alegre, e eu passei nas duas, mas eu não tive nenhuma dúvida de para onde eu queria ir e para onde eu devia ir. Eu fui para Porto Alegre. Isso não era evidente na época, mas com o tempo começou a ficar claro para mim o quanto eu estava em busca de uma certa ancestralidade. Porque todo mundo no oeste de Santa Catarina, ou todo mundo, né, quase todo mundo, descende, principalmente as pessoas da minha geração, descende de imigrantes, agricultores que saíram do Rio Grande do Sul e foram subindo essa fronteira oeste, que acabaram chegando hoje até lá na Amazônia, né? Então a sensação de pertença ao Rio Grande do Sul é grande o suficiente para que tenha muitas casas em Chapecó que as têm a bandeira do Rio Grande do Sul. Eu achava que isso era uma coisa de Chapecó, assim. Chapecó ou Oeste Santa Catarina era essa região em que não se sentia pertencente ao estado de Santa Catarina. Quando eu conheci o Marcelo e quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a produção de cultura nesse estado, eu comecei a perceber que, na verdade, o que acontece é que em nenhum lugar em Santa Catarina há uma sensação de pertença a algo que a gente possa definir como uma identidade catarinense. E isso é muito interessante pensar do ponto de vista de quem mora 10 anos em Porto Alegre, porque em Porto Alegre acontece justamente o contrário, né? No Rio Grande do Sul há uma assertividade identitária muito forte e que é até perversa, né? E para não falar demais, porque o nosso tempo aqui é curto, eu vou atalhar os caminhos dessas ideias que estão me surgindo. O Vitor Ramil, que para quem não conhece, é um compositor de Pelotas e também é escritor, ele escreveu um ensaio muito interessante nos anos 90 que se chama A Estética do Frio, onde ele está propondo uma forma de pensar o sul do Brasil, mas especialmente o sul pampeano, né? Da perspectiva da diferença em relação ao Brasil. E o signo da diferença do Sul em relação ao Brasil é o frio para ele, né? É o que muda tudo. O Vitor Ramil pode pensar a estética do frio dele porque ele, no Rio Grande do Sul, ele encontra uma tradição cultural já muito bem estabelecida e muito antiga. E essa tradição é tanto ela existe, tanto ela é rígida, que ele inclusive faz uma comparação com os baianos dos anos 60, os cantores e os cantautores da Tropicália. Ele diz o seguinte: a minha
questão era sempre a seguinte: por que o Caetano e o Gil, e o Tom Zé e todos os outros compositores baianos conseguiram lá nos anos 60 fazer o cangaceiro ou o sertanejo pegar uma guitarra e tocar um estilo musical que não era o estilo folclórico deles, né? E por que isso até hoje não foi feito aqui no Rio Grande do Sul? A resposta do Vitor Ramil é o seguinte: porque o mito do gaúcho, o mito que centraliza toda a referência identitária que o gaúcho possui, ele é autoritário demais e ele merece veneração e respeito. E por isso botar uma guitarra no gaúcho seria um desrespeito a todo o folclore e a tudo que o gaúcho entende por si mesmo. E isso gera um conflito que se estabeleceu nos anos 80 entre os nativistas e os roqueiros de Porto Alegre. Quando eu fui escrever o meu romance, eu me dei conta que eu estava buscando uma coisa parecida com a do Vitor, que era conseguir falar do meu lugar, a cidade de Chapecó, e da região oeste de Santa Catarina, mas eu não podia encontrar nunca em lugar nenhum uma tradição estabelecida do pensamento ou da sensibilidade daquele lugar, e também não em Santa Catarina. De tal forma que me parece que, ao contrário do Rio Grande do Sul, onde eles não conseguem fazer esse trânsito, que chamaria de antropofágico, por causa de uma rigidez identitária, em Santa Catarina talvez aconteça justamente o contrário, e a banda Repolho talvez seja um signo disso, né? É uma falta de tradição tão grande que a abertura para o que vem de fora é tamanha, né? Assim, tu pode emular tranquilamente, sem um conflito, sem necessidade de negociar com o que já está estabelecido, tu pode emular o que está vindo de fora. E a banda Repolho resolve isso fazendo músicas temáticas sobre a cidade de Chapecó que são interessantíssimas e eu cresci ouvindo isso. Agora, o que eu quero dizer? Por que então que a gente não tem uma tradição da literatura ou da canção ou do cinema catarinense? Onde é que está o problema disso? Porque me parece que as produções existem. Eu tenho cada vez mais conhecido escritores e cineastas e músicos de Santa Catarina que estão pensando alguma coisa que tenha algum vínculo territorial com o Estado. Só que, apesar das produções existirem, parece que não se formou um sistema. E esse sistema ele exige não só a produção, mas também um público leitor ou consumidor, que é mais ou menos, para quem estuda literatura, não quero ser técnico demais, mas para quem estuda literatura, é o sistema do Antônio Cândido, né? Autor, obra, público. Talvez a gente não tenha um público leitor com uma clareza aqui em Santa Catarina da importância de se articular com a cena local, né? E por isso que talvez iniciativas como essas sejam muito interessantes. E para terminar, o que eu pensei aqui, eu não sei como é aqui em Florianópolis, ainda não tive tempo de fazer esse passeio, mas em Chapecó, depois de passar todos esses anos em Porto Alegre, eu resolvi dar uma passeada pelo centro e passei por acaso na frente de uma livraria, que era a antiga Livraria Nobel, depois virou outra. E eu olhei a vitrine da livraria, porque a livraria já estava fechada, era de noite. Daí eu comecei a olhar a vitrine daquela livraria, ela estava numa esquina e numa das vitrines tinha os best-sellers do momento. E na outra vitrine tinha as estantes da Martin Claret e da LPM. Aí eu pensei, gente, isso é muito esquisito, porque lá em Porto Alegre, vitrine é o lugar de expor a literatura contemporânea e não o de best-seller, a não ser nas mega stores, mas nessa livraria de calçada, o que vai na vitrine é a literatura brasileira contemporânea, é escritor que precisa ser apresentado para o público. Para mim, isso é um símbolo de o quanto uma cidade como Chapecó ainda está muito em busca de estabelecer um contato com um passado cultural e estabelecer um vínculo com a tradição, porque o que a LPM e a Martin Claret fazem é justamente publicar os clássicos de autores mortos e que já estão em domínio público e que ainda não são capital cultural corrente naquela cidade, eu não sei se são em Santa Catarina. Então acho que a gente ainda está nesse estágio meio que de... Formação do leitor. Exato. Formação de uma cultura. Exato, formação de um leitor, de uma cultura, de uma tradição. Aí eu quero abrir para vocês, porque eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu tenho umas perguntas, assim, né? Acho que umas perguntas retóricas para a gente pensar. O que aconteceu em Santa Catarina? Será que foi cada canto um imigrante diferente? E aí ficou muito fechado os alemães, os italianos, os poloneses, os russos, aqui os açorianos, né? Ou, não sei,
A gente vai passar a palavra para o Labs? Acho que sim, mas Então, em algum momento... Talvez a culpa seja da editora dele, que não surgiu antes. Ele criou uma editora agora que o nome é muito sugestivo. Mas antes de você entrar, Vai lá. eu acho que tem uma coisa que seria talvez bacana para contribuir com isso que você posicionou, Alice, que é o fato do seguinte, talvez, se vocês prestarem atenção no estado de Santa Catarina em relação ao restante do Brasil, né, é o único estado da Confederação que a renda per capita, a maior renda per capita, não é a capital. Né? Então, tu tem uma outra dinâmica de distribuição também da questão daquilo que é o capital, né? Ou seja, como você lidar com isso. Então, nós temos no estado de Santa Catarina, norte do estado, Joinville, a região do Vale, com Blumenau, sim, Joinville, Jaraguá, né? Blumenau, Itajaí, a grande Florianópolis, o sul com Criciúma, mas era mais ou menos Lages, isso que eu queria falar também, né? Ou seja, Chapecó... Uma corrente de imigrantes foi industrializar, outra corrente de imigrantes foi plantar. E aqui? Qual a identidade da cidade? Ela é turística, ela é administrativa? Mas eu acho que ela veio com os açorianos. Tem características próprias de cada lugar e cada lugar consegue expor ou trabalhar e criar o seu tipo de... Multifatorial. Sim. Eu acho que aí passa por aquilo que o Gustavo falou, de como conectar isso. Pois a produção está aí. Essa produção é visível, né? Ou seja, aqui nós temos hoje vários escritores e escritoras, né? E como fazer essa conexão daquilo que está sendo feito aqui com aquilo que está sendo feito em Joinville, com aquilo que está sendo feito em Chapecó, aquilo que está sendo feito em Lages, fazer aqui com Criciúma. Ou seja, de que maneira a gente cria não uma identidade que seja a necessidade de uma identidade única, né? Mas a conexão desses autores para criar esse público leitor. Né? Porque eu acho que a partir do exato momento que a gente tiver um pouco disso, essa noção de que esse texto, né, vai sair e que num determinado momento ele vai conseguir circular, que seja a partir de outras ações, me parece que há a possibilidade de a gente pensar num outro modo de conjecturar e projetar literatura, música, cinema. Né? E aí a gente já considera, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva agora, né? Saraiva com a questão financeira, as livrarias fechadas no shopping center, né? E elas não dão mais retorno. E aí, ao mesmo tempo, nós temos no estado de Santa Catarina uma movimentação de pequenas editoras, e agora vem a do Marcelo para contribuir, para ocupar esse espaço também, de pequenas editoras que aos poucos estão fazendo eventos que já mudou o jeito de pensar o livro, de articular o livro e de colocar o livro à disposição. Né? Então, essas pequenas feiras que acontecem e que dão um outro tipo de visibilidade. Que aí, por exemplo, o leitor já não vai mais à livraria, né, como ele ia antigamente, mas ele já tem um outro gesto de procura ou de busca por aquilo que está sendo feito, principalmente no Estado. Eu acho que é uma questão de como isso pega e isso aos poucos ganha força, fôlego, né? Desculpa, Marcelo. Formação de uma cultura, né? Sim. Então, como eu estava apresentando o Marcelo, ele acabou de lançar a sua editora com um nome muito sugestivo, Caia a Ponte, emendado em Caia a Ponte. A logo é também super sugestiva, minimalista, é um fundo branco com um traçado como se fosse de nanquim, né? De uma ponte. Não precisa ser necessariamente a nossa ponte, mas a ponte que não fizemos, ou a ponte que fizemos mal, né? Santa Catarina fez mal. Enfim, com a palavra, Marcelo. Eu estou fervilhando aqui porque eu estou com um monte de coisa para dizer sobre o que vocês estavam falando. Eu vou por aí. O fato de a gente não ter uma metrópole cultural em Santa Catarina, como as capitais cumprem, na maioria dos estados, eu imagino, né? Um lugar onde tem uma imprensa que reconheça o resto da produção de todo o estado e que de lá divulgue para todo o estado, né? Floripa não cumprindo esse papel, primeiro, e depois, Floripa estando numa ilha, porque ela não é uma ilha só geográfica, a gente tem que pensar nisso, ela é uma ilha simbólica, né? Não é apenas um lugar que passa uma ponte para chegar, né? Ela está distante de todo o resto do estado, e isso faz com que seja difícil chegar até aqui. Né? Então, Floripa, não cumprindo o seu papel de metrópole, que deveria cumprir, que deveria ser divulgar, colher toda a produção do estado e divulgar, né, filtrar essa produção e depois divulgar para todo o estado novamente, faz com que o autor catarinense ele procure quem dê atenção para ele.
Então, o que acontece com a gente? Muitas vezes, a gente publica em São Paulo, numa editora de São Paulo, a gente publica no Rio de Janeiro, a gente publica em Curitiba, a gente publica em Porto Alegre, onde for. E aí, qual é o movimento, né? Eu penso muito na ideia do satélite. A gente publica em São Paulo e de São Paulo a gente alcança o Acre, o Piauí, o Amazonas, o Espírito Santo, onde for. Mas a gente não volta para casa, a gente acaba não sendo lido aqui. Né? Então, eu publiquei um livro em que eu falo basicamente sobre Blumenau, que é a minha cidade natal, e aí as primeiras respostas desse livro vieram de Minas Gerais. Tipo, né? Mas que sentido faz isso? Eu queria ser lido em Blumenau, mas eu não consigo ser lido em Blumenau porque nem tanto Blumenau não quer saber de mim, né? o que em parte é bom. Mas por isso, né? Porque o que é exatamente isso? O que é ser um autor catarinense? Eu vivo me perguntando isso, eu debato isso com o Gustavo horas. E aí tem uma outra coisa que é a questão das ilhas culturais, né? Para além da ilha Floripa, a gente tem diversas ilhas. Eu venho de uma ilha que é o Vale do Itajaí, que é o dito Vale Europeu, Europa brasileira, Alemanha sem passaporte. Escolham o mais cafona, né? Que se pretende um lugar exatamente onde europeu mesmo, né? Apesar de a gente estar no Brasil e ter todos os problemas de uma cidade do Brasil, de uma região brasileira, a gente tem tudo de brasileiro ali, menos essa ideia de que somos europeus, antes de tudo. Eu tive sorte no curso de letras, quando eu comecei a fazer lá nos 2000, que eu nunca terminei, conhecer, por acidente talvez, a poesia que se fazia em Blumenau. Então eu topei com uma série de autores de Blumenau e que um deles, que é um grande poeta, assim, reconhecido nacionalmente, né? Com essa coisa toda, a gente tem um fetiche de ser reconhecido nacionalmente, que é o Lindolf Bell, e do Bell eu acabei conhecendo o pessoal que veio pós Lindolf Bell, né? O Zé Doença Martins, eu não vou ficar falando o nome que também ninguém vai lembrar, mas a gente pode falar disso depois. Acabei conhecendo uma tradição de poesia no lugar de onde eu vinha, e de que ninguém nunca falou pra mim, tipo, assim, né? O Bell é um grande poeta, mas ninguém leu, cara. Aí eu fui lá e ganhei um livro dele de presente e fui ler aquilo para ver se aquilo falava sobre o lugar de onde eu vinha. E descobri que sim, de uma maneira que não me agradava, mas eu depois conheci outros poetas que falavam daquele lugar de uma maneira crítica, né? Que é o que eu vou perseguir depois o resto da vida. Mas, ok, eu conhecendo e sendo um autor lá da minha região, nunca me fez ser lido em outros lugares, ou muito dificilmente me fez ser lido, né? Isso porque, e eu não entendo, eu queria saber a origem disso, existe um enorme desinteresse do catarinense por Santa Catarina, né? É interessante isso, a gente entende sobre tantos lugares e procura tantos lugares, mas a gente não sabe daqui. Eu tenho umas neuroses que eu persigo volta e meia, assim, e eu tive uma por muito tempo que era entender o contestado. A guerra do contestado e conflito. E fui ler nos livros de história também, mas eu entendo que, para falar de um lugar, o melhor que se pode procurar é a literatura, né? E aí li diversos livros sobre aquele lugar, continuo lendo. Outro dia eu descobri mais um barato. Mas aí eu fui descobrir o Oeste via Demétrio e via Gustavo, né? Eu pude conhecer o Oeste lendo antes de chegar a Chapecó. E aí quando eu cheguei a Chapecó, a primeira coisa que eu disse para o Gustavo foi: isso aqui é outro país para mim, né? É Santa Catarina, tá a 600 quilômetros daqui, as pessoas lá falam com um sotaque completamente avesso ao que eu conhecia por sotaque, enfim. E quando eu vim morar em Floripa, já tinha atravessado a ponte, e aí tem uma coisa interessante, acho que eu não falei isso ainda, mas a gente discutia isso ontem à noite. A literatura em Santa Catarina, quando situada aqui na ilha, né, ela se pretende catarinense, mas ela nem sempre consegue ser. Aí uma das coisas que eu ouvi antes de vir morar aqui tu pode até ir morar lá, mas talvez tu não atravesse a ponte. Né? O que é isso? Posso alugar uma casa como eu fiz, eu moro com a minha companheira, a gente pode morar lá em Floripa. Ok. Mas o que é atravessar a ponte? É ser recebido por Florianópolis como um autor, como um poeta,
um catarinense, um cara do Vale do Itajaí, essas coisas todas. Posso Tá me alongando muito? Não, cara, posso fazer essa pergunta então de um outro modo. Você acha que você você seria recebido em Chapecó? Ou você seria recebido em Joinville? Eu fui lindamente recebido em Chapecó. Não, mas tudo bem. Mas eu tô dizendo para morar. Não sei. Veja que é diferente. Entendeu? Não tô falando no sentido. Você vai para lá, aquele negócio da visita, né? A visita chega. Tão importante. Aí você diz, vou mostrar pra cidade pra visita. Aí mostramos. Tão importante E aí agora, dá 3, 4 dias, a visita começa a chegar, né? Daí a gente tem uma vontade de tocar a visita embora. Então, quando se faz essa... Não é? Quando tu faz essa pergunta porque, sim, visitar, né, como o Gustavo disse, Florianópolis, ou visitar qualquer lugar no mundo, pode ter esse momento, né? Você está chegando como turista, de uma série de coisas, que talvez passe um pouquinho. Agora, será que tu seria recebido lá? Eu estou colocando lá como, né, qualquer outro ponto do estado, claro, né, no estado, para a gente tentar entender um pouco essas ilhas, né, que é aquilo que você está falando, que de certo modo criam diferenças e distâncias. E ao mesmo tempo, para a gente entender que essas diferenças são maravilhosas. Sim. Pronto, esse é o ponto sensacional. Ou seja, mas elas são potentes, mas elas têm que ser exploradas do jeito certo, porque tem uma diferença entre pensar a identidade e pensar a consciência de si. Porque se tu bota o debate da identidade todo numa via folclorizante, como é o que acontece em cidades como Blumenau, que é totalmente cenografizada e vive de um folclore que é absolutamente falsificado e não tem nada a ver com as estruturas materiais que formam aquele lugar, e que são baseados em discursos também, como quase todo discurso folclórico com vários problemas, digamos assim, ideológicos, né? Isso é bem diferente do que fazer um debate sobre si mesmo para conhecer os seus potenciais e a maneira de explorar eles de forma positiva. A pergunta para ti também foi, do mesmo jeito que você falando sobre o Blumenau, né? A região oeste, então, olha só meu sobrenome, né? Panaroto. Em algum momento, né? Olha, se diz aquela coisa assim, sobrenome italiano, né? Ou sobrenome alemão, que nem. Mas aí que você vai olhar o que são os sobrenomes, né? E como vieram esses imigrantes de lá para cá. Né? Se você for, de certo modo, fazer a tradução direta do sobrenome, pano roto. Isso quer dizer pano rasgado, maltrapilho, esfarrapado. Ou seja, na tradução, a hora que você diz, né? Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Demetrio Panaroto. Não. Aí você vai trazer para a tradução ali, ou seja, no final das contas, como se monta isso? Se monta a partir de uma ideia e de uma necessidade de se criar, né, algo que seja muito mais folclórico do que necessariamente aquilo que a gente vive e que a gente vivencia. Né? Então, a gente vai para os lugares por suas características muitas vezes turísticas e nem sempre a gente vai para entendendo aquilo que são, né, o jeito de vida do lugar, como as pessoas vivem, como é que elas, né, como é que é o dia a dia delas. E talvez uma ponte para isso, né, que essa caia a ponte, né, que essa ponte se erga, né, de outro modo, seja através do texto, seja através da literatura, seja através da poesia, seja através da imagem de cinema, né, você pensar a imagem como uma grafia, né, cinematografia, né, fotografia, é um modo de você grafar alguma coisa, de você escrever algo, de você dizer algo. Sim, eu acho que sim, porque justamente um dos papéis da produção artística no geral é de dar uma notícia para o mundo sobre uma determinada comunidade, um determinado lugar. Eu acho que Santa Catarina é um estado que precisa se investigar, se conhecer. Saber, eu não acho que a gente tenha que, quando eu digo pensar a identidade, eu pensar uma cultura catarinense, eu nunca estou pensando em estabelecer coordenadas que absolutas digam assim, nós somos assim. Como é o que já acontece, que é o folclore todo, do oeste, do Vale do Itajaí ou de Floripa. Não, isso não é legal, porque eu chamo isso de folcloritário, né? Existe uma autoridade de um folclore que é estabelecido e que nega
a todas as populações que são periféricas a esse folclore. Né? Agora, se conhecer é sempre um exercício crítico da identidade. Quando a gente trabalha com a identidade de uma maneira crítica, a gente vai saber onde é que a gente está errando e quais são os potenciais para a gente melhorar. E se isso for feito a nível estadual, é possível entender quais são os movimentos gerais que Santa Catarina segue e coordenar eles de maneira positiva. Acho que a gente precisa... tem uma cidade chamada 13 de Maio. 13 de Maio foi a data que a Princesa Isabel assinou a abolição da escravidão. Essa cidade teve 92% de votos por Bolsonaro no segundo turno. E não só. Entende? Isso tudo é baseado num discurso folclórico sobre quem é o imigrante e qual é o papel dele no Brasil, em Santa Catarina e no sul do Brasil. A gente tem poder, com o que a gente produz culturalmente, de atravessar esses espaços. A ideia de atravessamento eu acho que ela é muito legal, porque o atravessar não quer dizer desmontá-los no sentido, né? Eles vão continuar existindo, mas vai haver um atravessamento e um outro tipo de conversa, um outro tipo de diálogo, para que outras questões elas surjam, né? Ou que elas ganhem corpo dentro desse espaço. A hora que ganhar corpo, a gente, então, peraí, vamos entender diferente esse tipo de relação e como é que nós vamos fazer essas conexões que nos trarão a uma tarde, noite, eu estou esperando a noite, não chegou ainda, já disse até boa noite antes. Uma tarde como essa, né, em que a gente possa estar aqui conversando, debatendo, né, e aí depois, né, a partir de um espaço que se criou e a partir de vários projetos que são projetos voltados para isso, né, ou seja, voltados para pensar aquilo que está sendo feito no Estado e aquilo que está sendo produzido e alimentando também novos nomes, novos escritores, né? A possibilidade de você ter esse gesto da escrita, né? Já diz o Roland Barthes, né? Não há leitor sem escritor, não há escritor sem leitor, né? Tá muito colado, ou seja, esse gesto de você perceber que você pode também escrever, ele parte do momento que você entende que você é um leitor e que você tem um sentido, um senso crítico, né, sobre aquilo que você está lendo, ou seja, você consiga olhar para aquilo que você está lendo criticamente e aí produzir o seu entendimento, uma crítica sobre aquilo e ao mesmo tempo uma possibilidade de você produzir uma ficção, uma outra ficção que vai dialogar também com aquilo que você escreve ou com aquilo que você lê. O que ele disse sobre cruzar a ponte, porque a gente tem em comum um pouco ter vindo da mesma região. Eu Primeiro tem que cair. Primeiro tem que cair. a ponte. Mas deixa eu começar a platicar primeiro. Enfim, eu também nasci no Vale do Itajaí, mas nasci numa cidade mais interiorana que Blumenau ainda, uma cidade muito pequena, Tuporanga. E quando eu vim pra cá, eu também tive essa sensação assim, será que você vai conseguir atravessar a ponte? Eu nunca quis ficar lá. Eu não me sentia pertencendo àquilo lá, de jeito nenhum. Mas eu levei pelo menos 6 anos para conseguir começar a criar algum tipo de sentimento de pertença aqui. Fui morar num lugar, assim, bem tradicional, em que ali vários dos vizinhos eram parentes uns dos outros, etc. Já umas 3 gerações morando no mesmo lugar. E eu era a pessoa que quando passava na rua, a conversa parava e os olhares seguiam. E eu sentia, não, eu sou realmente o estranho. Quando passo aqui, as pessoas têm que parar aquilo que elas estão fazendo, porque chegou um corpo estranho no meio, né, desse lugar que já estava bem estabelecido. E aí eu acho que eu fui conseguir achar um pouco de lugar com os desterrados. Quando eu comecei a entender esse lugar como também um lugar de desterro, né, que vem no nome da nossa cidade. Assim. Quando eu comecei a fazer conexões com várias pessoas que também vieram desses outros lugares para cá e estavam procurando lugar. E aí eu comecei a gostar da cidade. E aí eu comecei a pensar, e a conhecer pessoas que produziam cultura aqui, etc, e tudo mais, para além dessas visões estereotipadas, né? Para além dessas imagens que também faziam parecer que para fazer literatura ou cultura aqui, ou você fala da ponte, ou você fala de bruxa, ou você fala de pescador e rendeira. E se você sair, não, nada contra essas temáticas, mas se você sair desse conjunto de 3 ou 4 temáticas, parece que, isso não é daqui. Né? Essa necessidade de uma identificação estereotipada com a localidade. Assim. Então eu acho, tentando emendar um pouco o papo de vocês, eu acho que é um pouco por aí. Assim. A gente está no lugar, a gente pensa coisas da contemporaneidade do lugar, mas isso não precisa necessariamente ter a ver com aquilo que são as fixidezes identitárias, né, de cada lugar. Sim. O alemão de Blumenau, sim, a bruxa de Florianópolis, né,
rolou no O desbravador de desbravador, Chapecó, né? que aparece Não, todo e- no jornal. Enquanto Floripa insiste em se folclorizar também, ela nunca vai conseguir absorver aquilo que eu comecei falando, né? Nunca vai conseguir ser metrópole, Sim. né, simbolicamente, né? Porque ela precisa se distanciar daqui. Ela continua havendo essa necessidade de o litoral como um todo, mas Florianópolis enquanto ilha, se manterem distantes do demais para se diferenciar. Ela E enquanto vai- fizer isso, ela não vai agregar. Ela vai receber gente de todo lugar, mas Claro. a gente vai ser ou turista Aham. ou essa figura Desterrado. desterrada de passagem. Exato. E que essa imagem que você construiu, Jorge, está também quando você pensa o Estado, né? Quando a gente pensa no sentido, estamos pensando, digamos, nessas ilhas. Quando se pensa o Estado, tem essa Santa Bela Catarina, né? Ou seja, tem toda uma coisa que é muito mais próxima dentro de uma ideia de turismo do que necessariamente de você pensar cultura e arte dentro do Estado. De que maneira a gente desconecta, mesmo tendo, né, os toques, mas de que maneira a gente cria uma desconexão disso, um outro modo de conectar, para que a gente entenda que essa produção, ela passa por outros lugares que não só o da beleza, né, ou seja, não só o desse, né, e que entra dentro daquilo que é o lugar de enfrentamento, do confronto, de você mostrar as diferenças, principalmente as diferenças sociais que há numa cidade como Florianópolis, que há numa cidade como Blumenau, que há numa cidade como Joinville, que há numa cidade como Chapecó, né? Que aí, eu acho que é aí que vem a potência daquilo que a gente vai entender como poesia e a gente vai se reconhecer, a gente não vai se reconhecer a partir de uma imagem, que é a imagem que você, né, folclorizada e, como é que tu falou? Estereotipada, ou seja, para além desse lugar, né, você vai se reconhecer como cidadão que está ali vivendo, que está no seu dia a dia, tendo todo esse perrengue, que é aquilo né, que é de como a gente acaba habitando os espaços e os lugares onde a gente está, né? Certo? Vocês, não sei, querem abrir uma conversa? Eu quero dar parabéns para a gurizada. Parabéns. A antologia costuma ser a primeira publicação de muita gente. Foi a minha também. Mas diferente de vocês que vão ter orgulho disso a vida inteira, eu morro de vergonha da minha. Daquela minha participação, porque eu tive que pagar para estar lá. E aí, primeiro que o meu texto não estava pronto na vida ainda. Não está até hoje, eu descobri que não está até hoje e nunca vou chegar no meu texto final. Mas não só, aquilo lá não devia estar lá, primeiro. E as pessoas que publicaram comigo eu não conhecia, meio que era uma loteria, né? É uma coisa de ganhar dinheiro que é antologia literária, depois eu descobri isso também. Que é a galera que vende lugar no livro para tu ter o livro e tal. Enfim, mas eu não conhecia, e vocês se conhecem, vocês criaram juntos, isso é lindo. Parabéns, vida longa, a escrita de vocês. Eu também quero aproveitar para fazer um agradecimento, então, a vocês todos, porque de fato é engraçado para mim chegar em Santa Catarina e perceber que essas discussões estão rolando e que vocês são responsáveis, tá rolando uma articulação. Assim. O Demetrio é ditador cultural já das antigas lá de Chapecó, agora está fazendo a mesma coisa em Floripa, não sossego. A Liz estou conhecendo agora. O Marcelo está fazendo uma editora. O negócio está acontecendo. Isso é gancho para eu passar a palavra para Sabrina. Eu não me lembro ao certo, Sabrina, quando que a Associação de Bibliotecários, né, se aproximou da confraria. Mas eu já tive alguns momentos de fala com vocês, né, no pequeno grupo da associação. Já ministrei curso compartilhando a tecnologia da confraria. Já estive no SED com o curso de biblioteconomia. E a Associação dos Bibliotecários de Santa Catarina, a editora, surge nesse mesmo movimento, né, de cair a ponte, né, de reforçar a identidade da categoria, né, e de, então elas têm assim, tem várias nuances, né, tem a bibliotecária escolar, tem o arquivista, tem a técnica, enfim, né, e só que tem um movimento de interlocução entre eles no grupo, são bibliotecários que trabalham em lugares muito diversos, né? A gente participa de um grupo do WhatsApp que a gente troca muitas coisas. E a ideia que surgiu da editora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda, Sabrina. A gente já esteve juntos em outros momentos, mas você nunca pôde estar aqui, né? Sim, na verdade eu até gostaria de agradecer o convite. Foi muito legal, assim, uma vez falou, eu não tinha participado ainda. Eu estou hoje aqui
aqui representando a CBE. Primeiro agradecer o convite e também falar que a gente, em nome da CBE, a gente está muito feliz de poder ajudar e contribuir para essa realização desse projeto, com a publicação desse livro. Para quem não conhece, a CBE é uma associação de bibliotecários em Santa Catarina. Ela tem suas atividades já desde 1975. Nós temos uma sede em São José. E como a Lizzy comentou um pouco, né? A associação não só está em prol de representar, lutar pelos anseios da classe, fortalecer a classe aqui de Santa Catarina, mas a gente também tenta contribuir com atividades, tenta contribuir com a sociedade, né? A questão da cidadania, educação, então a gente está sempre em promoções, parceria também com a CRB, e a editora, a gente está querendo melhorar essa questão da edição, estamos criando uma política, mas a ideia é justamente isso, poder ajudar, poder contribuir com a literatura, com a educação e com os profissionais que querem aí mostrar as suas pesquisas, que querem poder ser reconhecidos e lidos pela sociedade. Isso. Obrigada. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Demétrio, explicar a gênese do projeto, daquelas 3 manhãs. Né? O Demétrio é pano roto, né? Mas Demétrio tem uma nova etimologia depois que a gente conhece a criatura, né? Incendiário. E assim, eu pensei em colocar os 3 escritores dessa introdução no meio da mesa. Ele falou, não gosto dessa coisa organizadinha, eu vou ficar no canto. Isso já é um resumo do que é Demétrio. Aí depois nós vamos puxar a mesa pro lado. Puxar a mesa pro lado pra gente fazer o sarau, todo mundo dizendo expor. Um chute, sim, um chute no lugar comum e na forma, né, Demétrio? Depois, eu gostaria que o professor João, o culpado, ou o pai, né, de tudo isso, né, ele fez as orelhas do livro. Eu gostaria que ele, como primeiro leitor externo, falasse um pouquinho do que foi chegar aos textos deles, né? E depois a gente convida todos os autores para um sarau, incluindo o Marcelo e o Gustavo e o Demétrio, que eu gostaria que eles publicassem das suas antologias, declamassem das suas antologias o seu poema preferido, assim, deixar um cartão de visitas para nós. Mas eu não escrevo poema. Pois é, mas então alguma coisa, escolhe um do Lábios para apresentar pra gente. O livro das crianças é ótimo, você sabe, vocês até hoje. Então, o livro Somos Versos, ele tem uma parceria com a ACB e o edital de fomento da SECAT, ele vai ser distribuído gratuitamente. Todos hoje vão conseguir levar um exemplar para casa, com os autógrafos, né? Mas eu convidei os escritores a trazerem seus livros também, né? E a gente podia fazer um cantinho, ok? A gente, num espaço público, com criança, eu não posso informar os pais que eles têm que comprar o livro, enfim, mas, como eu já fiz no FI, eu abro para os escritores trazerem sua própria literatura e fazer a coisa aqui, né? Então, Demétrio, como é que foram aquelas 3 manhãs? O que você pensou? Como é que foi encontrar essas criaturas? Então, assim, tinha participado já de uma atividade a partir de um livro, né? Então já conhecia alguns deles, né? E aí, aquilo que eu trouxe para eles nas 3 manhãs que nós estivemos juntos foi trazer bastante repertório, bastante material. Esse repertório foi repertório de texto, canções, imagens, pequenas peças de cinema, né? Pequenos curtas-metragens. E a gente, a partir de cada movimento esse que era feito, que era mostrar para eles como é que tinham modos e maneiras diferentes de escrita, né? Modos e maneiras diferentes de textos, a partir desse ponto, que cada um tivesse uma sugestão de escrita, né? Então, o ponto de partida foi que eles trouxessem uma imagem que eles haviam construído no ponto da saída da casa deles até a aplicação.
né? Num segundo momento, nós trabalhamos com um texto ou num dos momentos, né? A gente trabalhou com um texto do Ítalo Calvino, que o Ítalo Calvino trabalha muito com a questão do cheiro, né? Então, eu fui procurar quais são os cheiros, quais são os perfumes que poderiam estar presentes nesse espaço. As cores, né? Como é que você pensa o espaço também a partir das cores, né? Então, foram vários pequenos momentos em que a gente foi trocando, mostrava alguma coisa para eles, líamos algumas coisas juntos, e a partir dali eles foram, a partir dessa sugestão, eles foram escrevendo, né? Então, e aí a liberdade na escrita, né? Ou seja, que eles ficassem livres para partir do lugar deles, né? Porque eu acho que é muito, quando a gente escreve, a gente tem muito uma procura, uma busca para se encontrar, né, como leitor, como escritor. E essa procura, né, por se encontrar, passa por um exercício de você se perceber, né? Ao invés de você querer apenas reproduzir o outro, copiar, parodiar o outro, é você se reconhecer qual é o teu fio, né? Que você vai pegar. O teu poema quer ser mais verso, o teu poema quer ser mais prosa. O teu poema qual é a temática com a qual o teu poema vai trabalhar e qual o sentido que ele vai adquirir também. Então, a partir desse momento, que foi o momento da escrita deles, aí nós nos deslocamos, fomos lá para fora, para embaixo das árvores, fizemos vários outros movimentos no passar dos dias, né, que foram contribuindo para a escrita, né, para a escrita deles. Fiquei feliz com o resultado, felicíssimo, assim. E aí depois, nessas conversas, que foram as conversas com a Lise, né, do João Nilson ter contato com os textos, a gente disse, poxa, tem uma produção que é uma produção rica, né? E nada mais interessante do que incentivar essa produção, né? Para que num determinado momento eles possam também se ver, né, se reconhecer como alguém que tem, a partir daquilo que o Marcelo falou também, alguém que tenha passado por esse exercício de produção e a partir desse lugar, que é um lugar deles se conhecerem, né? A gente estava pensando antes, como é que nós vamos fazer o sarau? Eu digo, poxa, vocês se conhecem há quanto tempo? Há quanto tempo vocês estão estudando juntos aqui, né? Ou seja, que vocês apresentem um pouco, se apresentem como vocês são, né? Para que o sarau não seja aquela coisa dura, né? Muitas vezes ultrapassada, né? Bem entre aspas, e que a gente possa fazer alguma coisa leve, porque o texto deles tem essa leveza e ao mesmo tempo tem uma pegada. Tem uma postura, tem um posicionamento, tem uma posição. Acho que era isso. Obrigado. Professor João Nilson, meu colega. Ó, aqui pra frente, Mariana. Tudo bem? Então, hoje é um dia muito especial, né? Porque é lindo ver esse projeto pulsando. Acho que essa é a palavra, né? A gente tem vários fios tramando esse encontro hoje. E ver esse movimento que o Demétrio e os colegas há pouco apontavam, né? Uma certa genealogia das histórias, mas assim, a gente tem os parceiros de trabalho aqui juntos, nossos alunos, colegas que a gente conhece do curso de pós-graduação, de fora, de pais, de colegas da universidade. Então assim, eu acho que tem um conceito de texto que a gente trabalha tanto, né? Barthes e tal, quer dizer que isso aqui é o texto vivo se fazendo, se entretecendo, criando estrutura e criando um desenho. Eu pensava, para provocar a Lise e o pessoal, dizer assim, eu vou começar a fala dizendo assim, parodiando o Caetano, dizendo o que quero, o que pode uma orelha, né? Porque tinha escrito a orelha do livro e estou muito feliz, na verdade, de ter sido convidado para escrever a orelha, mas junto com a conversa, eu queria dar os parabéns já antecipados pela galera, pela equipe que trabalhou, Jorge, Demétrio e a Lise, diretamente com eles, né? E agora ver o resultado desse trabalho. Mas eu alterei meu texto, por conta do que vocês falaram antes. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que a outra pergunta que a gente se faz também sobre a discussão da ilha, ser metrópole, não é, também que fantasias nos trazem para essa ilha? Né? Que fantasias nos elegem, talvez, no movimento contrário, para estarmos aqui? A gente falou tanto dela e eu acho que essa é uma pergunta, no caso do Demétrio, essa é uma questão genealógica, por exemplo, porque o que nos traz foi um debate sobre, exatamente quando ele estava roteirizando o livro, né, Fantasias Eletivas do Schroeder. E agora, né, foi dito, ganhou o prêmio, está aí famoso já e não olha nem mais para a gente. Mas assim, então, voltando rapidinho, porque eu queria falar mesmo, não é mais a mesma coisa, é o seguinte, em tempos de hoje dizem que a gente tem que andar armado, não é?
E eu sou a favor do porte do livro. Eu trouxe como porte do livro um dicionário dos surrealistas. E selecionei 2 verbetes para falar. Meus alunos sabem que a gente trabalha com verbete e o dicionário pessoal, então eu trouxe hoje um verbete, e 2 verbetes que estão emparelhados, estão ali um do lado do outro. Né? Não por acaso, Breton coloca o verbete estranho ao lado do verbete êxtase. E o estranho, ele retoma a fala do John Single para dizer, e ele cita: como fariam para não parecer estranhos aqueles que vivem se entediando e completamente sós? Só que antecedido por êxtase, que a gente poderia inverter e agora dizer, porque é também... Tem toda uma conversa aí sobre a questão do estranho, mas o êxtase, ele cita Salvador Dalí. O êxtase constitui o estado puro de lucidez vital, exigente e hiperestésica, lucidez cega do desejo. É por excelência o estado mental crítico que o inverossímil pensamento atual, histérico, moderno, surrealista e fenomenal tende a retornar ou a tornar contínuo. Então, eu acho que esse é um momento da tradição de Freud sobre o estranho, esse duplo sentido daquilo que a gente não conhece, mas que também é familiar, né? E, por outro lado, esse prazer imenso, que é o êxtase, de poder ver numa sessão como essa, tanta gente bonita, importante, umas feias, não, bonitas, importantes, e com uma produção tá aí na mesa. Me lembrei, quando vocês falavam da vitrine, Gustavo puxou a conversa da vitrine, da cena, você que se inspirou no Macunaíma para escrever seu romance, da cena que o Joaquim Pedro de Andrade adaptou para o Macunaíma. Ou seja, há uma cena em que o gigante, Piaimã, comedor de gente, Venceslau Pietra, quando chama Macunaíma para visitar o seu espaço, ou seja, toda a nossa discussão aqui é quem roubou nossa Muraquitã. Onde é que está? Esse é o debate. Né? Há uma cena, uma vitrine, e há personagens vivos dentro dessas vitrines. Índios, negros, pessoas, obviamente é uma crítica a todo o trabalho do 19, mas a gente poderia dizer que a vitrine nossa hoje é isso aqui. Né? É o evento, o ativismo cultural que constitui a confraria é a própria vitrine. Né? E é com isso que a gente tem que se nutrir. Então, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado pela atenção. Sim, tudo. Pode ser. Antes do sarau, em nome de todos os autores, em nome do projeto da confraria, eu gostaria de agradecer a arte do livro, feita pela nossa bolsista. Eu não sei se a Fran é uma graduanda em design e que é um gênio, ou se ela é um gênio que está se graduando em design. Eu ainda não defini isso, né? E ela trabalha no projeto há mais ou menos 1 ano e meio, né? E ela me veio recomendada pelo professor George, que também comunga da mesma opinião que eu, né? Na sala que nós trabalhamos, quando a gente está, toda a equipe junto, gente, se alguém passar na porta vai achar muito estranho, porque é uma gemessão, é assim, nossa, né? Tudo que ela faz a gente fica assim. Vocês vão ver na hora que vocês percorrerem as páginas, tá bom? Ligando o botão. Bora lá. Então, nós vamos pensar em espaço aqui. Podemos? Claro. Vai cheirar atrás da mesa? Não, pra lá não. Ô, Jorge. Olha quem. Consegue colocar a mesa um pouquinho pra cá? Você acha Vai, mais um pouco. Puxa a mesa? Vamos puxar? Consegue ajudar? Ah, tá. Meu Deus, cadê a Maria?
Vem saindo pra cá. Vai sair, né? Fala de autógrafo. Olha, eu 4% no telefone. Gente, cuidado, tem o seu... Opa! Tem o seu telefone. Tem o seu telefone. Aí, olha aí. Massa. Eu vou aqui mais pro lado. Se vocês querem soltar essa cadeira lá, tem um espacinho aqui. Vai ficar assim. Pode soltar, pode soltar. Ó, ganhamos espaço. Então, pessoal, perceberam, né? Essa conversa assim que vai ser os textos, eles dizendo que tem uma escolha, né? Houve um momento em que eles decidiram que eles iam cada um ler um texto do colega, da colega, por conta dessa troca, desse conhecimento que eles têm uns dos outros. Então, está aberto. Está aberto o sarau. Gostaria de chamar aqui para o sarau da confraria. Bora para frente. Chamar para o sarau da confraria. Uma aplicação. Theo. Não quero ficar pelado no meio disso agora. Esperar o Bernardo ver. Já, bora. Claro. É engraçado que no primeiro momento talvez você não tivesse essa certeza de que você seria o primeiro. Não, tinha certeza. Pronto, então bora. Eu vou ler um texto da minha amiga Yasmin. Aqui. Você consegue ouvir também os passos? Ele está vindo no corredor para mais uma de suas noites. Sim, suas noites. O único que desfruta de algo além da dor vermelha e sofrimento cego é ele. Como será que ele estará essa noite? Agressivo, feliz, bêbado, calmo, drogado, triste? Você consegue ouvir também a briga de bar na esquina vida? Ele ajudou alguém? Oh não, espere, não crie expectativas. Ele é assim, não humano o suficiente para sentir. Você ouve também meus gritos, silenciosos às vezes, abafados em lágrimas. Peço ajuda com os olhos, já que a fraqueza me consome, me impede. Se me ouvisse, me ajudaria ou apenas suplicaria para que tampassem seus olhos e ouvidos, para fingir desconhecimento daquilo que está tão perto? Meu corpo, cansado, manchado, assemelha-se a uma tela velha, onde um pintor mal-sucedido, com tentativas rudes de descontar suas frustrações, encontrou algo nela para se distrair. Fútil, porém fiel. Fiel? Não. Fidelidade só vem quando se tem um compromisso. Ao trair alguém, se trai algo real. A realidade de uma traição parte dos dois lados. Estaria eu comprometido a viver apenas na sua realidade. Essa é a Emily? Engraçado. Quer ir embora? Quer ir na frente? Não sei. Boa sorte. Eu vou ler um poema da Maria. Essa percepção. Perspectiva. O que você não quer ver? O que você vê naquela casa? Eu vejo uma bela fachada. Casa rica, não deve faltar nada. Mas posso ouvir os xingamentos, corpos caindo, a mentira escorrendo pelas paredes. Fico na espreita e vejo. Como pode fingir que não vê nada? Uma senhora negra entra todos os dias pela manhã. O sol mal aparece. Escuta ela orar baixinho uma prece. O portão se fecha. Um carro sai. Tudo se inicia. As agressões não param. E no fim do dia, vejo aquela mesma senhora saindo, toda retraída, seu rosto sangrando, espancado. O que você não vê naquela casa. A Mari não, a Yasmin. Agora é. Minha amiga é Yasmin. Ela? Eu sou a Maria. Adoro. Eu vou ler o poema do Theo. 10, 20, 30, 40.
Quanto mais alto o número, maior o cargo. Mais dinheiro, mais fama, mais salas. Também mais fechado, mais longe, mais tempo perto. Em apenas 30 segundos, com um pequeno salto, consigo passar para o primeiro andar. O maior sofrimento seja meu rosto batendo contra o vento, relaxando enquanto desço em direção ao chão, ao encontro da grande cidade. Entretanto, nada acontece. Não de verdade, só na minha cabeça. Aqueles segundos acabam virando minutos. Consequentemente, se tornam horas e nada acontece. Eu apenas fico parado, trabalhando, pensando em como seria escapar desse fardo, esquecer de todos os meus pecados, em um passo em falso. Consciente ou não, de minha sala passa de estar preso para um outro lado. Como me sinto? Para mim, quanto mais para baixo, melhor. Só me deixa mais longe daquele bastardo que está sentado na cadeira, tentando evitar o inevitável. Eu sou o único que vai dar ordem nas pessoas. Eu também amo, né? Eu tenho anotado. Sai, eu vou. Vou ler. Deitada. A Camila. Deitada. Deitada, encantada pelas estrelas, o carro se aproxima, não para. Quero que ele continue. Quando me vê, buzina, se irrita, desvia. Em seguida vem outros. Agem todos iguais. Distraídos, o próximo dos outros não me vê, continua. Me levanto, saio da rua. Ando sem rumo ou até a próxima avenida. Ou, onde por algum segundo, posso mudar a vida de alguém. Tirá-la do automático. Eu vou ler o da Evelyn Odds. Tá. Eu vou ler o da Evelyn Odds. Homem forte, passo firme, voz grossa, macho, exemplo, perfume que marca, rouba suspiros, marido perfeito, respeitado na roda de amigos. Depois que destranca a porta, medo, se esconde, derrama-se no que vê pela frente. Por que não amor? Whisky barato que até então enfeita a prateleira. Satisfeito, sua mulher tenta um abraço, fracasso, tapa. O álcool exala, a pele desenhada, marcada de dor, pintada de raiva. Roxo e vermelho, perna, braço, coração. Eu vou ler o texto da Gabi. Sinto a vida, ela arte, a alma que nesta casca habita. Tiram minhas pernas, não posso mais correr entre as flores. Me tiram meus braços, já não posso mais voar. Não consigo mais enxergar o horizonte, me calam. Perco a capacidade de soltar meus pensamentos. Porém, há algo que não conseguem arrancar, minha liberdade. E com ela, minha capacidade de transformar essa casca em mundo. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler o poema do nosso professor Jorge França. A Mulher Sentada. Gola em quarto quadrante, a paleta escura. Sem estampas, lã crua. Estende o braço ao lado e não afaga. Cobre a criança de boca aberta. Na parede, a sereia desviante. Mal traçada, rosa rotunda. É parte gente, parte bicho. Olha enigmática. Olhos de uma cor só. Toda ela é uma cor só. Infante. Ela é ele. Por sobre vai o casaco da mulher sisuda. Tira essa coisa daqui, está nu. Enquanto seu braço, que já não é 1, mais 20, aponta para fora das prateleiras da videolocadora, não vejam os filmes de cavalos, cabrito. Cabra cega a criança. Ela nem ele. Tateia entre banhos de leite cru, fervendo a cal virgem e carne queimada. Ninguém riu da cornucópia alada. Leviatã monstruoso, da criança sereia na vala. Do padre de olhar o blico que dizia amém, segurando o cordão da batina e fazendo sinal da cruz. Eles voavam, eles liam silêncio no tribunal. Tire as calças do general, Sisusa, de paletó, vai, de consciência tranquila, para casa. Agora
agora, o professor Jorge França. Vou retribuir a gentileza da Elsa. Trabalhou comigo esse ano inteiro no PIBIC também, formando. Vou ler o poema dela que chama Hipócrita. Eu te oprimo nas ruas, avenidas, com meu colorido e vestidos em teu mundo que não possui nem degradê de cinzas. Você me devolve opressão com gosto em distribuir desgosto, um cabo de guerra sem juiz. Nunca deixamos de usar o outro. Na minha sala, esconda a rachadura em um quadro vivo. Você coloca um tapete péssimo. Damos a cara a tapa pelas nossas utopias perfeitas. Não vou tirar o quadro, nem você o tapete. E continuaremos os mesmos que apontam um para o outro sem ver que um dedo sempre volta. Agora a gente quer degustar, você tem que apresentar. Mas não, o Jorge tem a parte dele. Tu tem que apresentar. Ah, sim, porque começando e terminando, meu amigo Demétrio, terminando esse ciclo, né? Abrindo a segunda parte. Poema que eu fiz e que contou com a ilustração do meu filho, né? Então, meu filho leu o poema antes e aí depois ele vai sair num livro agora. É muito engraçado que a partir do desenho dele eu cheguei a mudar o título do poema. Cobra. Cobra na fatura, mordida sem medida, a prestação da morte, sangue já fora das veias, sorriso de testemunha, o fim é dependurado. Cobra no boleto, felicidade em vidrinhos, boletas pagas, mordida lenta, sono, alguns meses de vida, corpo parafusado no caixão. Cobra na duplicata, um duo de miséria, as presas inoculando servidão, servilismo, só solta a vítima depois do acalanto. Cobra em prestação, parece a Pedro de Sucuri, morte abençoada, puxa o ar nem vírgula vem, baba no canto da boca, sorriso amarelo pastel. Cobra juros e correção, tipo cobra curral, nem juras de amor, chupando o próprio rabo para se manter quase morto, risco de vida nulo. Cobra cartão de crédito ou de débito, mais venenosa que a pito. Tu não vê de onde vem o boque. Aula de contorcionismo, num canto da vida um xerox da certidão de óbito. Cobra online, enfia o dedo no cu, aperta na tecla Enter, do caixão virtual, das alças de créditos recentes, funerária da internet. Cobra na justiça, ajusta o surto que dá, dinheiro pra louco, pinga na conta do juiz, os olhos saltando, cremação em loco. A cobra, que também sou, acabou de me cobrar algo. Agora eu vou chamar o meu amigo Marcelo para a leitura. Essa semana, hoje especificamente, está fazendo 10 anos do que aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Isso aparece bastante nesse livro que é sobre aquele lugar. Quando vimos as montanhas viradas em rios de lama, quando o rio mudou o seu curso, lavando os campos, quando os mortos do cemitério apareceram náufragos, e os bois e as vacas afogaram-se em arame farpado, ali havia uma ótima oportunidade de recomeço. Porque, segundo importantes historiadores e sociólogos e geólogos e engenheiros, economistas e psicólogos e arquitetos e juristas e odontólogos, o enclave somente desaparece quando tiver que deixar de ser e puder ser reconstruído. No entanto, enquanto os mortos eram encaminhados ao enterro, enquanto os pobres caminhavam aos abrigos, enquanto negociavam-se os ganhos e os desvios, ali foi que se viu que não havia retorno. O enclave é um retrato de tudo que ocorre em seu entorno, porém com uma arquitetura própria, porém com um design de interiores, porém com gastronomia gorda em colesterol e horrores. Vou chamar meu
amigo Gustavo Mate. Bom, como o João Nilson disse antes, eu me inspirei bastante no Macunaíma para escrever o meu romance. Ele até ganhou o apelido de Macunaíma Colono. Mas tem umas partes do livro que são um pouco mais líricas, assim, não são tão debochadas quanto 90% do material que está aqui. E é um desses trechos que eu vou ler agora. São memórias de infância. Pegue um mapa do sul do Brasil, pretenda-se nos anos 1990 e refaça o trajeto com essas minhas pistas. O Vale do Rio Uruguai é um espetáculo incrível. Quando o carro entrava na ponte, lá embaixo, eu adorava perceber a mudança do som das rodas no asfalto, mais áspero. Depois, a paisagem com medo dos precipícios. Aquela casa sozinha no meio de um lago, quero-queros rasando num campo. Momentos de terra batida, colonos caminhando na beira da estrada com a enxada no ombro. Vacas babando os olhos vazios e galinhas atravessando a estrada com pressa, asas agitadas quando o carro já lhes ia por cima, sempre escapando por pouco. É impossível atropelar uma galinha. Os cachorros latiam e corriam atrás das nossas rodas velozes até onde podiam. As janelas olhavam devagar. Poeira voando, pedras soltas ricocheteando no assoalho do carro. Motoristas desconhecidos na direção contrária saudavam meu pai como velhos amigos. A casa dos nonos ficava após uma estreita curva na estrada. Memórias infantis, algumas poucas que ainda comovem. Lá, a cidade bem longe, era possível descontar a apatia da vida escolar. Descia do carro e já ia ter com meus primos. Invadíamos o galinheiro, assustávamos as chocas, quebrávamos ovos contra as paredes e também uns dos outros. A nona saía de casa com a vassoura erguida, gritando alguma ameaça italiana. Corríamos dela, que nunca conseguíamos alcançar. Amarrávamos rojões no rabo dos cachorros, pedra no lombo das vacas, jogávamos bombinha no chiqueiro, susto nos porcos. A nona, mergulhada em maracujá e camomila, vivia. Gostávamos também de invadir o celeiro e mergulhar no monte de milho, piscina amarela, 2 metros de profundidade. Minha mãe chegava possessa, puxões de orelha, gritos, repreensões. À noite, eu tinha crise de asma, alergia à poeira dos grãos. Ainda lembro. Guerra de frutas podres, pega-pega na estufa, pescaria de matança desnecessária de peixes, caçar passarinhos usando bodoque. Pedíamos a chave do porão para pegar salame e queijo, mas, na verdade, enfiávamos a boca no gargalo da pipa e ficávamos doidões com alguns goles de vinho. A noite caía. Cansados e bêbados, apenas dormíamos. Para encerrar, a gente gostaria de convidar alguém da plateia para vir e dizer um poema. Bora lá, Mari. Vou ler uma catarinense também, a Thelma Scherer, que é aqui da UFSC agora, né? Do livro Rumor de Casa. Pior é o silêncio, de dentro, não falar, mesmo que haja boca e Deus no gesto, quando tudo se derrete de lilás. Não deixar escapar o canto, onde o dia e seus resíduos limpos, sábios, amordaçam a sala. Não falar porque a pele e o desejo e o riso e a forma virão amanhã. Amanhã, sem pressa. Pior é o silêncio que espera paciente e sem falta, até que a luz deste banheiro, até que o canto da cozinha e a mancha da parede lhe pareçam ensurdecedores. Tem mais? Mais alguém? Gente. Não, tem? Tem mais uma? Eu costumo escrever poesia para mim mesma. Ela foi escrita em 2013. Hoje acordei com uma saudade do que ainda não vivi. Meu coração carente de amor, minha mente fértil de emoções. Já me levaram algumas vezes.
Foi tão real que pude sentir o cheiro, o gosto, o toque. Oh, saudade. Saudade do que ainda não vivi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, Eu vou ler então o poema da Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos. Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam as páginas dos livros. Mãos bem macias que antes, bem mais macias. E sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar os pratos, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. O porquê e o porquê. Existem coisas. Eu li e li e li. Eu até sorri. E deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi. Você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool depois de tantos anos alfabetizada. Aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada. E olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha lei áurea escrita, em negro e maiúsculo, e em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a lei áurea. Falar um poema que é a resposta de uma pergunta do nosso coletivo, que a gente tem um coletivo de mulheres poetas da ilha que chama Coletivo Abrasa Barca. Esse ano a gente está lançando nosso primeiro livro também. E a pergunta que a gente lançou, uma de nós, é uma mulher que é. E o poema chama O Gozo da Mulher que Limpa. E eu dedico para as meninas que fizeram esses poemas feministas. Ontem resolvi limpar a sujeira de todos aqueles que me restaram. Quis tirar o pó de um móvel que não é de madeira, não é de aço, não é de pedra, não é de nada que costuma ser um móvel. Às vezes o móvel é a gente que fica quando quer ir embora, a gente que não grita vai embora, a gente que devia gritar mais, chorar mais, gozar mais. Porque a gente até grita, chora e goza, mas comedidamente. Afinal, medida é uma coisa importante para uma mulher. A medida da mistura no bolo, a medida do sabão em pó na máquina, a medida do peso que a gente tem medo de colocar nas coisas. Porque peso não é coisa de mulher. A gente tem muito medo. Vocês não fazem a mínima ideia do que é ser uma mulher. Lacan disse que a mulher não existe. E as psicanalistas francesas da época ficaram putas. Porque na vida real há que ser mulher. Há que ser puta, vadia, vagabunda, piranha. Caso você não queira ser a santa mãe dona do lar. E o que se faz
quando se quer mais. Hoje resolvi continuar limpando a sujeira, porque quando encrosta assim, é preciso mais do que alguns anos para alvejar. É preciso mãos dispostas. De preferência mais do que duas, porque sozinha eu ando bem, mas com todas vocês eu ando melhor. E pessoal, não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Vamos lá. E aí depois vou convidar vocês para dar um abraço em todos. Por favor. Aí nós vamos ter que fazer de novo aquela dinâmica de puxar a mesa, né? Vamos sair de novo. Agora, quer dizer, agora vamos organizar. Cordeiro de Nanã. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu lamento se criou na escravidão. Que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação. Mas passei. Porque tinha Nanã no coração. Sou de Nanã. Sou de Nanã, Euá. Sou de Nanã. Sou de Nanã, Euá. 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 Mulher, Euá. 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 O que peço no momento é silêncio e atenção. Porque quero mostrar sofrimento que passamos sem ter que sequer passar. Sou de Nanã, Euá, Euá, Euá. Sou de Nanã, mulher, Euá, anciã, mãe, vó, criadora, Euá. Oi, gente, prazer, eu sou a Sara. Não sei como a galera aqui na frente estava restando sem tremer, porque toda vez que eu venho na frente eu começo a tremer de nervosismo. Esse poema é um poema que eu escrevi retratando um pouco São Paulo, a cidade de São Paulo, que eu faço faculdade lá. E é muito difícil ter que lidar com toda aquela loucura e, enfim. Se chama O Tempo que Nos Tornamos. Quando eu voltava para casa na semana passada, passou por mim uma mulher que batia em seu cigarro para se desfazer das cinzas. Cinzas que já haviam caído há um bom tempo, mas ela insistia em condená-las como se a cada pitada ela ganhasse algum tempo. Corria com o passo apertado e cara fechada pelas calçadas da rua. Quando eu fazia meu caminho na estação do metrô, eu caminhava em meu ritmo. Quando vi, estava no ritmo do tempo em que nos impuseram, e todos corriam pateticamente contra o relógio. E parecia uma dança esquisita de galinhas trancadas em galinheiros lotados, batendo asas para correr e implorar por pedaços de milho seco jogados ao chão. Então o trem chegou e as galinhas se amontoaram, empurraram e amassaram-se todas num vagão só, que já estava lotado de outras galinhas com cara de massa. As portas se fecharam e o cheiro de ser humano entravam pelas narinas de todos os angustiados ali. Todos. As portas se abriram e a dança esquisita voltou, e todas as galinhas correram para as escadas rolantes e algumas até se picavam. Galinhas que aprenderam a ver as horas e foram adestradas desde quando racharam os ovos, que o tempo é Deus e não há como não crer nele. Cada um se tornou um segundo, e nos grandes centros cinzas, os segundos tornam-se minutos,
Horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. E assim caminha a humanidade, com o sonho de um dia tornar-se um grande relógio. Quinta maldita. Quer a resposta? Quer a resposta? Lá atrás do Demetrio.